E aí, gente, beleza? Como é que estão vocês? Gente, antes de tudo, ó, é imprescindível. Deixe aí embaixo o seu comentário. Comente se você gosta ou não do vídeo. Se você quer sugerir outro vídeo, outro tipo de conteúdo, comente aqui embaixo. Isso é muito bom, isso é muito importante. Quando você também dá o seu like ou você dá o seu dislike, isso também promove o vídeo, isso também faz com que o vídeo fique mais visualizado. O YouTube entende que esse vídeo tem uma relevância, que ele precisa ser também visualizado e ele vai sendo promovido. O YouTube tem interesse de fazer com que o vídeo seja promovido. E isso é muito importante. Quando você comenta e quando você curte. Quando você se inscreve também. Mas assim, quando você assiste o vídeo passa a ter uma relevância muito grande na plataforma. E ele fica ranqueando, ele vai subindo o ranking. Se ele estava aqui embaixo, ele começa a subir. Isso tem a ver com visualização. Então, em toda a situação comercial da plataforma, vai estar lá o vídeo relacionado. É um tema sobre psicologia, vai estar lá relacionado. É um tema sobre saúde, o link, o vídeo vai estar lá relacionado também. Então, a importância de vocês curtirem, comentarem, compartilharem, se inscrevendo, essa relevância também. E também porque leva conhecimento para outras pessoas também, para as pessoas que estão iniciando o curso de psicologia, até aquelas pessoas também que já está no caminho aí do segundo, terceiro, quarto semestre e até perto do último, do final do curso. Inclusive é 5 anos, então é muita coisa que vai rolar ainda. Então, para você que está iniciando, fique atento. Até o final desse vídeo, eu vou dizer para vocês algumas informações que são fundamentais no curso de psicologia. Então, para começo de história, para aqueles que estão começando e para aqueles que pretendem começar, antes de tudo, o curso de psicologia, para muitos, e para mim também foi, e vai ser para você também, e espero que seja também, mas que você não entre com a intenção de usar o curso como meio de algo terapêutico, porque o curso de psicologia é apenas para se estudar. Se você tem interesse de fazer algum tipo de trabalho, de terapia, busca um profissional fora dos domínios da área da psicologia. Ou, refazendo a frase, fora dos domínios da instituição. Dos domínios da psicologia, não, dos domínios da instituição. Por que eu estou dizendo isso? Lá dentro tem os seus profissionais que pode atender. Talvez não, por uma questão de convívio ali, e vai terminar que vocês vão ter uma relação e não vai ter condições de fazer esse atendimento. Mas fora da instituição, você pode buscar a atenção e cuidados profissionais que existem no curso de psicologia. Mas assim, o tema de hoje é falando sobre o código de ética. Por que é importante você ter o conhecimento do código de ética do psicólogo? Porque muita gente tem dúvida, algumas pessoas quando entram no curso vai precisar ter esse livrinho, que é um livrinho muito pequeno, mas que tem todo o conhecimento sobre a área, sobre o uso de técnicas do termo, como prescrever algo, como direcionar, fazer parecer, como você receber o próprio paciente ou cliente e como tem essa relação, e dentro disso tem uma questão muito sigilosa e entra questões éticas, e tudo isso está nesse livro do Código de Ética do Psicólogo. Inclusive, eu sugiro para vocês que vocês baixem, eu acho que tem um PDF no Google, você pesquisando, você vai ver vários sites que disponibilizam. Se não tiver, você pode pegar, comprar, ou você pode pegar nos órgãos que trabalham, por exemplo, o CRAS, o CREAS e outros órgãos aí, como instituições aí privadas ou particulares que trabalham com psicologia, normalmente tem esses livrinhos em suas bibliotecas, em sua biblioteca, e pode estar oferecendo um desses para você fazer uma leitura. Mas assim, por que existe a importância do código de ética no curso de psicologia? Gente, tudo na vida exige
exige de você direitos e deveres. Você precisa entender quais são os seus direitos e precisa também entender quais são os seus deveres. Então, o próprio livro, ele informa como o psicólogo ou a psicóloga deve se dirigir em relação à lei e como ela deve se entender em relação à lei e como ela deve agir sobre a pessoa que está fazendo o tratamento e dentro dessa dimensão saber como é construída essa relação terapêutica dentro do SET, saber como entender o processo de prescrição, seja para aparecer, para informar, para sugerir, seja também para transferir e seja também para fazer um direcionamento que tem um contexto jurídico. E eu vou te dizer, guarde só essa palavra jurídica, que até o final desse vídeo eu vou explicar para vocês o porquê dessa palavrinha. Mas assim, logo nos primeiros momentos, ele vai trazer uma contextualização com relação à postura do psicólogo frente ao cliente, frente ao ambiente do contexto onde ele vai realizar as sessões de terapia. E ali tem questões do psicólogo, ali tem questões do cliente, ali tem a questão da relação entre os dois ali. Ali tem uma questão implícita que você, como por exemplo, vou ressaltar, o psicólogo não deve interferir na questão religiosa, na questão pessoal, na questão familiar, na questão... Não, porque não é um banco de ideias. O psicólogo não é um banco de ideias. Então, desde já, o Código de Ética te informa que você não deve interferir, porque isso vai infringir a lei. A lei que informa que é do outro que parte o interesse em mudar, em decidir sobre, em pensar sobre. Então não tem aquela ideia de você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não, porque não, até porque você vai atender não só pessoas, você vai entender, quando você estiver imerso no atendimento, você vai perceber como o código de ética é importante. Porque ali você vai entender que o indivíduo que entra ali, você não deve questionar se ele entra como tal, se ele entra como X, como aquilo, porque ele vem e você precisa receber ele com respeito, entendendo a sua queixa, a sua demanda, o que você precisa fazer, o que ele precisa fazer também, e dentro disso construir essa relação que a gente chama de relação terapêutica. Entendendo que ali também existe um sigilo a ser prestado, no qual há documentações que serão ali escritas e entendidas pelo cliente, precisam ser arquivados, bem assegurados para que não fique na mão de terceiro, não fique rolando por aí, porque isso vai contra os princípios do Código de Ética. 2. Eu posso ir com o traje que eu tenho, um costume? Também não, porque ele informa, porque vamos supor, vai pensar, eu vou com a camisa de um time para fazer atendimento. Eu tenho que saber que eu tenho que entrar lá neutro. E neutro é em relação à questão do como eu estou vestido, de como eu vou me postar, como normalmente eu me posto para falar com alguém fora dos domínios de um set terapêutico, eu tenho que vir formatado de acordo com esse aspecto do código de ética, seja para falar, seja para me direcionar, gesticular, seja para vir vestido, eu preciso estar de acordo também. Ah, e eu vou questionar lá em relação à questão de religião? Não, também não. Ali não é para se questionar se ele presta a sua devoção para X ou para Y religião, não se ele tem um determinada opção sexual em determinado gênero ou não. Isso não é questionado lá dentro. Isso é entendido do que o cliente traz. Se ele traz a demanda, você aprecia aquela demanda e discute sobre aquela relação e do que isso tem impacto sobre a vida dele. O quanto isso causa determinada angústia ou determinadas sensações sobre esse paciente, sobre esse cliente. Ponto. A outra questão jurídica, lembra que eu falei a questão jurídica?
Sim. Quando entra alguém com aspecto, por exemplo, a pessoa entra lá e é a pessoa que cometeu um homicídio ou então terminou de estuprar alguém, aí sim é informado e assim o código de ética ele informa para que você informe as autoridades para que possa fazer o seu serviço, o levantamento do inquérito ou da criminalização do indivíduo, entendeu? Então é isso. Todo esse material é para subsidiar o próprio psicólogo e manter ele diante da lei e preservar também ele e também o outro. Esse é um dos principais, ou a principal importância também do Código de Ética. Se você gostou, deixe seu comentário. Se inscreva, gente. Assim você vai estar apoiando o canal também. Isso não paga nada, você se inscrevendo e comentando também e compartilhando. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo.